A união de Loki e Luffy na guerra final pode ter sido prevista 1600 anos atrás. Os segredos do mundo foram encontrados em Elbaf e talvez tenhamos a confirmação de que a Red Line é uma gigantesca serpente que precisará ser destruída. Em toda passagem que Nick aparece, ele causou o fim do mundo, porém tudo isso é necessário para que o amanhecer se tornasse possível. Uma história que começou há milênios está prestes a encontrar o seu desfecho e como personagem principal temos Monkey D. Luffy e seus amigos. O homem que está sempre sorrindo e adorado por aqueles ao seu redor. Talvez o capítulo 1138 tenha sido o melhor dos últimos anos em termos de história. Se quiser saber tudo o que rolou, já vem comigo porque estamos chegando perto do fim do One Piece. A primeira coisa que vemos é o Loki cansado, sangrando enquanto permanece acorrentado. Desde que foi apresentado, o príncipe amaldiçoado parecia uma figura imponente, que a sua simples existência parecia ser uma anomalia da natureza. Sabe Oden lá em Wano que desde pequeno foi um monstro? Pronto, a ideia é a mesma. Vê-lo apanhando e sofrendo dessa maneira, com certeza é algo que o Oda está usando para nos fazer sentir simpáticos com ele, pois o gigante será importante durante o arco. Os Cavaleiros Sagrados estavam indo embora quando de repente Loki começa a perguntar como que Shamrock parece tanto com o Shanks. Só que no capítulo passado nós assumimos que o Loki apenas poderia sentir as pessoas e ataques por conta do seu haki. Mas, por estar vendado, ele não seria capaz de distinguir a aparência. Na real, como ele conseguiu fazer isso é uma incógnita. Será que o haki dele é tão avançado que ele realmente tem flashes de imagens ao seu redor? É a melhor explicação que eu tenho por enquanto. Loki continua dizendo que um dos maiores piratas do mundo e um dragão celestial são a contradição desse mundo. Isso faz com que Shamrock pare de ignorá-lo e dê uma resposta que... vamos ser sinceros, não é mais novidade pra ninguém. O cavaleiro confirma que Shanks é seu irmão gêmeo mais novo que foi separado. Também ficamos sabendo que uma certa feita, o Ruivo voltou para a Terra Sagrada, mas, segundo o cavaleiro, Shanks passou a gostar do mundo inferior. A maneira como Shamrock diz essas palavras e a sua expressão demonstram um certo nojo e desprezo pela decisão do seu irmão. Em resposta, Loki diz que agora sente raiva dos dois irmãos e ameaça Shamrock dizendo que assim que ele se libertar, o cavaleiro irá pagar por ter matado os animais, os quais o gigante considerava amigos. O príncipe possui segurança no que está dizendo. Não é qualquer pessoa que conseguiria ameaçar seus próprios torturadores com tamanha confiança em seus poderes e habilidades. Portanto, isso deixa Shamrock bravo. Ser ameaçado por um prisioneiro o faz se sentir tão bravo que ele saca sua espada e, para nossa surpresa, ele apenas chama seu nome: Cerberus. Da sua lâmina, cabeças caninas surgem. Só que, para nossa surpresa, há uma nuvem negra envolvendo o animal, o que significa que se trata muito possivelmente de uma Akuma no Mi despertada. Isso é sem precedentes! Já vimos, claro, objetos e armas que foram fundidas com poderes de frutas graças às tecnologias aleatórias do Vegapunk. Agora ter uma arma que possui uma Akuma no Mi com poderes despertados, eu não faço nem ideia como Shamrock alcançou esse feito. Apenas mais um detalhe do quão incrível esse cara é. Loki, por sua vez, fica assustado com o que acabou de presenciar, pois, para piorar, da boca de cada cabeça do Cerberus surge uma espada envolvida em uma chama negra. Além de estar despertada, a fera ainda usa o estilo Santoryu do Zorão. Após preparar o Cerberus para o ataque, Shamrock e Gunko se preparam para partir, a fim de esconder a sua presença. Como última mensagem, o líder dos cavaleiros avisa que se o príncipe conseguir sobreviver, ele pode procurá-lo quando quiser para lutar. Diante da situação, apenas nos é mostrado o cachorrão acertando com as 3 lâminas o bucho do Loki, que não consegue fazer nada a não ser sofrer o dano. Eu só quero entender como é que o Oda vai explicar o príncipe amaldiçoado sobrevivendo a um ataque direto como esse. Não é como se ele tivesse revestido sua barriga em haki ou algo do tipo para evitar. Eu acho que o Chopper junto do Chapéu de Palha vai salvá-lo e você vai entender um pouco mais sobre isso no final desse vídeo. Por isso que eu já peço para você deixar o like e se inscrever para não perder nenhuma novidade relacionada ao mundo de One Piece. Enquanto parte, Shamrock dá uma ordem para Gunko para chamar outro Cavaleiro Sagrado, pois o objetivo principal deles é sequestrar as crianças gigantes a fim de que todos em Elbaf caiam perante eles, e para que assim os cavaleiros tomem controle. Opa, sinal de guerra chegando. A cada momento que se passa, mais pessoas vão chegando a Elbaf, o que faz parecer que teremos uma Egghead 2.0 quando vimos todos os Goroseis reunidos. Agora eu imagino, será que realmente os Chapéus de Palha serão os que lidarão diretamente com os cavaleiros? Ou quem sabe, finalmente o Dragon entrará em ação? Ia ser muito louco, eu ia dar um aleluia. Contudo, mais louco ainda é nossa próxima cena, pois somos levados ao castelo gigante, onde uma gritaria tomou conta. Luffy está completamente fora de si, gritando com todo mundo, pois os guardas acordaram e disseram que o responsável pelo ataque foi o Shanks. O Chapéu de Palha, conhecendo seu mentor, o defende com unhas e dentes, e independente do que os pobres gigantes falem, ele continua a se negar.
ajudar. Nami até coloca um sorriso no rosto e fica impressionada com a certeza que seu capitão tem das coisas. O melhor é o Luffy dizendo que se a mesma coisa acontecesse com a Melamere, Nami também ficaria braba. Véi, o nome da mãe adotiva da Nami é Bellamere, Luffy, pelo amor de Deus. Depois de um tempo, alguém inteligente o suficiente resolve propor que, por eles serem idênticos, pode ter sido o irmão do Ruivo. Isso leva o Luffy a ficar pensativo, porque mesmo que o Shanks tenha um irmão, o Chapéu de Palha não sabe, haja vista que ele nunca perguntou sobre a família do seu mentor. Tudo que o Luffy sabe é que o Shanks foi criado no navio do Rei dos Piratas e que todos os membros dos Piratas Rogers eram sua família, menos o Bug. Enquanto o Luffy está dizendo essas coisas, Oda nos coloca uma cena super interessante. Aquele mesmo homem que conversou com o Crocus e usa um chapéu oriental está se aproximando do castelo. Curioso é que nosso querido escritor utilizou exatamente esse momento com essas palavras para introduzir esse personagem. Já que o Borrachudo estava falando dos Piratas Roger, pode ser que esse cara realmente seja Scooper Gaban, como todos teorizamos há anos. Ou também o Oda pode estar apenas trollando geral, como geralmente faz. Independente, acho que a gente não vai esperar muito mais para descobrir quem ele é. Logo logo esse cara vai fazer alguma coisa. Mais uma vez a cena é cortada e dessa vez nós somos levados ao Frank, que está maravilhado por estar andando em cima da árvore de Adão. A mesma árvore cuja madeira o carpinteiro usou para fazer o Sunny. Acompanhado da Ripley, Frank encontra alguns rabiscos que, segundo a gigante, foram feitas por crianças há muito tempo. Papo de 800 a 900 anos atrás. Basicamente, durante o século perdido. Pode começar a se preparar porque você vai se arrepiar. Frank percebe que tem coisa estranha nesses desenhos, pois nem todos aparentam ser gigantes. Ripley então explica que dentro da história de Elbaf, os gigantes já haviam declarado guerra contra todas as raças e não existe nenhum registro que houve alguma aliança entre elas. Por esse motivo, ela assume que deve ter sido o sonho de alguma criança. Só que calma que vocês vão entender tudo se juntando agora quando somos levados à Biblioteca da Coruja. Lá, nós vemos a Robin conversando com o Sol. O gigante explica que os guerreiros de Elbaf acreditam em uma versão diferente do Deus do Sol. Essas características estão descritas no livro sagrado de Harley, que literalmente tem uma capa com as exatas características do escudo que Nika usava e que nos foi mostrado durante o capítulo 1136. Sol continua explicando que a história é dividida em 3 capítulos, cada um representando um mundo e que o terceiro mundo é o presente, algo que irá acontecer muito em breve. Enquanto fala isso, Sol começa a dançar aos sons dos tambores da libertação, imitando Luffy no Gear 5 e descrevendo Nika como alguém que tá sempre rindo e dançando. Agora vem a cena que eu pedi pra todos vocês esperarem. Em uma belíssima página dupla, nós vimos o Frank parado diante do desenho na árvore de Adão enquanto o Sol descreve os mundos. Começamos com o primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o Deus Sol apareceu. Mas o Deus da Terra se enfureceu e, junto da serpente do inferno, envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Essa primeira parte está possivelmente associada ao lado direito dos desenhos e eu digo que retrata uma civilização de 1600 anos no passado, quando o primeiro Nika surgiu. Se olharmos de perto, percebemos que a sociedade que viveu nessa época era uma sociedade bem avançada, com prédios e maquinários. Trabalhando como escravos para uma criatura que parece Musamar, todos ficaram com o sol na mão, possivelmente traduzindo a Mother Flame. Graças a isso, as armas ancestrais foram criadas, o que resultou na fúria do Deus da Terra, que junto da Serpente do Inferno, destruiu a Terra. Essa serpente pode ser a Red Line, aquele pedaço de terra vermelha que divide o mundo em 2. Beleza, agora que vocês entenderam, vamos para o segundo mundo. Havia fôlego sobre o nada. O Deus da Floresta enviou demônios. O sol apenas espalhou as centelhas da guerra. O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu, eles nunca mais poderiam se encontrar. Esse trecho claramente retrata o século perdido quando fala do sonho das pessoas. Porque isso faz alusão à criação das Akuma no Mis. Até porque o deus do mar se revoltou, representando a fraqueza dos usuários de fruta. Esses povos da lua possivelmente são os lunarianos e os povos da meia-lua devem ser os povos do céu como Birkans, Skypians e Shandians.
fortunas. Por fim, o trecho que diz que a humanidade matou o Sol e acendeu a divindade retrata a derrota de Joy Boy, a criação do governo mundial e dos Tenryubitos. Por fim, temos o terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do Sol dança e ri guiando o mundo ao seu fim. O Sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles, com certeza, se encontrarão novamente. Ora, se você é um leitor assíduo de One Piece, tirou de letra as referências aqui presente. Havia o vazio sobre o caos. Claramente o século perdido, a guerra que rolou por lá. Depois temos o trecho. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. Uma citação clara ao clã Lee. Porém, essa questão da lua fragmentada, eu tenho quase certeza que se refere ao Barba Negra. Temos toda uma teoria de como a sua personalidade parece mudar e todo o mistério de como ele possui várias Akuma no Mis. Parece mesmo que ele está fragmentado. Fora que a lua também deveria ser um Di, mas algo fez se revoltar. Isso é uma teoria que a gente já elaborou aqui, mas podemos elaborar outra um pouco mais pra frente. Vamos continuar. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. Pô, tá de sacanagem? Luffy, Pica-Pau Biruta e Madame Shirley prevendo que o Chapéu de Palha causaria a destruição da Ilha dos Homens Peixe. Só que fim do mundo aqui não é do sentido literal, significa outra coisa. Até porque o sol retornará e um novo amanhecer virá. Isso significa a destruição do regime atual. O fim do mundo de guerra e caos que vem perdurando por milênios. E sobre eles se encontrarem novamente, possivelmente está se referindo às amizades e aos amigos que fazemos ao longo da jornada. Olhando para o painel na esquerda, podemos identificar um demônio segurando o sol. Na minha concepção, isso aí parece muito com a forma transformada de Musama, até porque ele está em posse da Mother Flame. Do seu lado, temos um barco com figuras parecendo os nobres mundiais com aqueles aquários na cabeça. Lutando contra esse grupo, nós temos a junção de todas as raças e povos de One Piece. Podemos ver gigantes, tontatas, sereias, minks, samurais, povo de Alabasta, Labum e até mesmo, olha só, um gigante meio ancestral que parece muito ser o Loki. Agora você pode fazer a conexão, porque lá no início desse vídeo eu falei que muito possivelmente o Chopper junto do Chapéu de Palha iriam salvar o Loki, fazendo assim com que resultasse nessa união. Ao ter o passado revelado, descobriremos que o Príncipe Amaldiçoado não é tão amaldiçoado assim, e com isso o Chapéu de Palha ganharão mais um aliado. Até porque para lutar contra um governo que envolve Musama, Cavaleiros Sagrados, Gorosei e um exército de milhões, seria necessária uma junção de povos nunca vista antes. E é por isso que eles com certeza se encontrarão novamente. Quer saber a melhor parte disso tudo? Semana que vem não tem pausa, então saberemos um pouco mais dessa história. Mas agora eu te pergunto, valeu a pena ou não esse capítulo? Qual foi a parte que mais te pegou dele? Comenta aqui, porque eu tenho certeza que você jamais imaginaria uma aliança entre o Príncipe Amaldiçoado com o Chapéu de Palha. De qualquer maneira, foi um prazer. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos num próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Eu fui!